Olá a todos, é o Mauro novamente e hoje vamos falar sobre quão perigoso é o coronavírus e como ele se compara até em relação a SARS, em relação à gripe, a gripe suína e tudo mais, né? Além de algumas atualizações sobre a doença. Então, o que é interessante falar é que mesmo fora da China, alguns países já têm tido transmissão entre humanos, ou seja, não é só aqueles casos importados da China. A Alemanha, por exemplo, teve um caso de transmissão, e esse caso inclusive foi interessante porque a paciente que transmitiu para o próximo paciente era uma paciente assintomática ou que tinha bem pouquíssimos sintomas, ou seja, mostrando mesmo fora da China ali que há essa possibilidade de transmissão de pessoas assintomáticas, mostrando que é um vírus que é bastante infectivo, é um vírus que é fácil de transmitir para frente a doença. Então, mesmo que você tenha poucos sintomas, tenha pouca carga viral ali soltando ali na saliva, consegue passar para frente. Estados Unidos também teve o primeiro caso aí de transmissão interpessoas, e também Estados Unidos só tinha 5 casos confirmados, agora tem 6 com esse, mostrando que mesmo com poucas pessoas houve transmissão mesmo com cuidados, né, já que só precisava cuidar de 5 pessoas. É claro que tem os casos suspeitos, né, mas tem que cuidar de poucas pessoas, mesmo assim houve já a transmissão. E na China as coisas estão feias, né? Até que Beijing e Xangai, isso já faz alguns dias, quase uma semana, já estão em nível de alerta máximo em relação ao vírus. E isso gera normalmente um prejuízo provavelmente bilionário. Veja, Xangai até estendeu o feriado, ou seja, só vão voltar as atividades no dia 9 de fevereiro. Ou seja, ficam aí 2 semanas aí sem abrir lojas, sem abrir comércio e tudo mais, por causa do vírus. Imagine uma cidade como Xangai, em feriado aí por 2 semanas, imagine quantos bilhões não se perde com isso. E como eu acredito que a China não é um país bobo, um país burro, que vai fazer atitudes impensadas, que vai comprometer sua economia por pouca coisa, creio que a situação é crítica de fato lá. A Organização Mundial da Saúde hoje elevou o alerta em relação ao coronavírus, né, com uma emergência internacional e tudo mais, mas não falou tudo aquilo que a gente gostaria de falar, né, de incentivar medidas mais mais rigorosas. Por exemplo, uma das coisas que o diretor falou e que eu não achei muito interessante é que ele enfatizou ali que a Organização Mundial da Saúde não aprova e até se opõe a impedir ou a impor restrições de viagens ou de comércio com a China. Então, eu acho que já está na fase de ter alguma restrição de viagem, sim, ou de ter bastante. Chega alguém da China, tem que ter ali uma certa vigilância a mais, porque senão o vírus vai se espalhar mesmo como está acontecendo. E outra coisa que tem se espalhado muito na mídia, eu já vi vários canais, várias reportagens falando que a gripe é muito mais perigosa que o coronavírus. Até lugares muito importantes, por exemplo, Medscape, um dos maiores canais aí de notícias da medicina, né? Falou ali, postou ali dia 27, escreveu: algo muito mais mortal do que o vírus de Wuhan está perto de você. Já é um vírus que matou 39 crianças nos últimos meses. É um vírus que não se compara ao vírus, esse coronavírus é pouca coisa perto da influenza, da gripe. Então, a gripe é muito mais mortal do que o coronavírus. Será mesmo? Vamos ver quando a gente colocar alguns dados aí mais pra frente. A CNN hoje postou ali no seu site
Um vírus mortal está se espalhando de estado para estado e infectou já 15 milhões de americanos, e é a influenza. Esse número ainda está pequeno, porque ano passado foram 35 milhões, claro que ainda não acabou a season, né? Mas, então, vai ser bem mais, 35 milhões, tá? Daria para colocar aqui. E qual que é o grau de transmissão do influenza? Se você pegar até o H1N1 ali em 2009, que gerou uma crise mundial, uma pandemia que fechou colégio, fechou estrada, fechou um monte de coisa, tinha um R0, ou seja, um número básico de reprodução, aquilo que eu falei na primeira aula, que é quanto que uma pessoa transmite da doença em todo o ciclo da doença. Por exemplo, se eu ficar com gripe, para quantas pessoas eu vou transmitir? Se eu pegasse H1N1, eu transmitiria para uma pessoa e meia. Como não tem meia pessoa, por exemplo, eu transmitiria para 2 pessoas e uma outra pessoa transmitiria para 1, daí na média daria 1,5, que seria uma possibilidade. Então, o H1N1 transmite mais ou menos para 1,5. E a gripe comum, a gripe sazonal, essa que a maioria pega aí, às vezes pega todo ano, uma pessoa passa para 1,3. Ou seja, uma pessoa passa para 2 e outras 2 não passam para nenhuma, mais ou menos, tá? Não é bem esse número, mas é mais ou menos isso, tá? Ou seja, pense nesses números aqui, a gente já vai voltar para eles. E quanto que é o R0 do coronavírus? Tem já saído vários trabalhos a respeito. Tem se falado qualquer coisa a partir de 2,2 até 3,5. Esse é o estudo mais recente que saiu sobre o R0 do coronavírus. Ou seja, é um número muito maior, porque isso daqui é uma escala exponencial. Então, aumentar 1 aqui dá uma diferença gigantesca, que a gente vai mostrar depois numa tabelinha. E qual é a mortalidade ou o risco, né, o caso por fatalidade, que tem essa sigla, o CFR, em que a gente divide daí o número de mortes pelo número de casos. Então, da gripe suína, peguei aqui em agosto porque muito depois disso, esse número aqui já ficou muito fora, porque não exigia mais confirmação dos casos, só aumentava o número de mortes, então ficava uma coisa meio que no chute. Então aqui ainda tem um número bem preciso aí do que estava acontecendo aí no mundo, e a fatalidade ali por caso era de mais ou menos 1%, então 1.800 casos para 180 mil, 1.800 mortes para 180 mil casos. E aqui nos Estados Unidos, né, no CDC ali, quantos casos de influenza por quantas mortes. Então teve estimativa de 35 milhões de casos para 34 mil mortes, ou seja, uma fatalidade aí, um CFR de 0,1. Se você dividir 34 mil por 35 milhões, você vai ver que tem 0,1%. Número de hospitalizações, 490 mil, é 1,4%. Tá? Então, se você pegar ali e compilar esses dados que eu comentei agora, você vai pegar lá, a gripe tem um CFR, fatalidades por casos, de 0,1, gripe sazonal. A gripe suína, que foi a gripe que causou o caos mundial, 1%. E o novo coronavírus, ainda a gente não tem um dado muito preciso, mas os dados aí que nós temos é de entre 2% a 3%. Mas a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. E também porque eu não gosto muito desse valor, né? Não gosto muito disso, mas é um número que a gente tem na cabeça e muita gente utiliza para comentar sobre a gravidade dos doentes. O R0, então, a taxa de transmissão da gripe normal, 1,3, gripe suína, 1,5 e o novo coronavírus, entre 2,2 e 3,6. Pacientes complicados graves, a gente viu ali que a gripe é mais ou menos 1,4% e o novo coronavírus é na faixa dos 20%. A gente vai mostrar mais pra frente os dados, quando a gente atualizar os números de casos do coronavírus. E por que o R0 eu falei que é muito importante e que é uma variação pequena, dá um grande impacto lá pra frente. Porque se você pegar aqui, por exemplo, um R0 de 1, lembrando que se for menos do que 1, a doença não consegue se propagar, ela acaba morrendo.
Mas se for de um, por exemplo, se tiver uma doença e for passar para o João, eu vou passar só para o João. No ciclo inteiro da minha doença, só vou passar para uma pessoa, ou seja, 2 vão ficar doentes, mas eu já passei a minha vez. Então só o João vai poder passar para frente a doença. E o João vai passar para a Maria. O João daí vai deixar de ficar doente, então no ciclo da doença ele passou para mais um. A Maria ficou doente. Então nós temos agora 3 doentes no total. Aí a Maria vai passar para Joaninha, que daí vai ser a 4ª. E a Maria não vai passar para mais ninguém, pelo ciclo. Então e assim por diante. Então depois de 10 ciclos, acabou com 11 pessoas doentes. Se tiver 1,5, essa proporção já vai chegar depois no 10º ciclo a 58,7. Se for 2, depois de 10 ciclos já vai ter 1.000. Se for 2,5 já é 9.500, que é mais ou menos onde o coronavírus está. Então veja só a diferença da gripe suína, que é mais ou menos 1,5, para o coronavírus. Depois de 10 ciclos é 58 versus 9.537. E se for de 3, aí já é 59.000. Ou seja, um número 1.000 vezes maior do que esse, depois de 10 ciclos. Claro que a gente ainda está no primeiro ciclo, lá a gente está vendo lá, pelo menos fora dos Estados Unidos, que uma pessoa passou lá para outra na Alemanha, os Estados Unidos passou para uma, daí já conteve tudo. Né? Então, o R0 ele também tem essas variações. Então, essa médica aqui, que é muito inteligente, que vale a pena acompanhar ela no Twitter, fala: o R0 não necessariamente denota uma doença pior, não é intrínseco do vírus, isso depende do contexto, então não é destino, e às vezes algumas medidas profiláticas podem reduzir o R0 e a sua disseminação. Então se você vai lá e fica contendo, fica restringindo as pessoas, você vai conseguir diminuir a transmissão e eventualmente o R0 nos trabalhos. Então até posta depois que teve um trabalho que sugeriu que no começo da epidemia agora do coronavírus, os pacientes eram isolados só 6 dias depois de de começarem a doença, de começarem a expressar sintomas. E agora, um dia, ou seja, eles estão isolando as pessoas muito mais rápido do que era no começo da epidemia, que levava 6 dias para identificar o paciente doente, e ele já passou para uma galera. Tá? Um ex-secretário do Obama falou: não precisa de pânico, nem histeria, blá blá blá. Fala, deve tomar puxar o ar ali, ficar mais tranquilo, que ele acha que a mortalidade aí desse vírus é muito menor que do SARS. Será mesmo? Vamos ver mais pra frente. A gente vai discutir um pouco os dados aí. Então aqui, vamos ver os gráficos, né? Então, se você pegar o gráfico aqui, coronavírus, SARS, gripe suína, desde o momento em que a OMS começou a checar aí os dados, a gente tem esse gráfico aqui. Então, você pode chegar até no site da OMS. O SARS, se você for pegar histórico do caso 0, levou meses para começar a se propagar. Mas tudo bem. Desde que a OMS chamou a atenção foi aqui. Então veja aqui a mortalidade pelo tempo. O SARS, que é muito mais mortal, né, pelo que o secretário lá falou. Ou seja, o coronavírus já passou o SARS. E hoje, se for ver, já está em 210 mortes. Então já está aqui, ó, já passou bastante o SARS. Vai passar, se continuar no mesmo ritmo, né, muito mais. Então não é que ele é muito mais mortal, não, né? Vamos ver o que vai acontecer. E a gripe suína, que gerou o caos mundial ali, ó, veja que já está ali bem para trás na escala aqui por tempo, né, por dias. E aqui o número de casos. O número de casos do coronavírus tem subido, já passou até a gripe suína proporcionalmente ao número de dias. E vamos ver, pela inclinação da curva, vai ser mais, e até pelo R0, por mais que a China seja muito mais precavida do que foi o México, né, onde começou a gripe suína. A China está fazendo medidas aí bastante autoritárias, né? Enfim. Em relação ao número de casos, todos os dados que eu coletei foram desses relatórios da OMS, então não tem nada que eu tirei da minha cabeça ou que eu olhei num site escuso aí no WhatsApp, não, foi tudo desses relatórios
da OMS que qualquer um pode acessar no site deles, tá? Então, que mostra o número de casos, número de suspeitos, números confirmados, números de pessoas graves, números de mortes, tá? Então, eu usei esses dados aqui, tirando o último dado que ainda não é oficial, mas que já tem uma estimativa, que é o que o John Hopkins, totalmente respeito, que está monitorando. Então, se você pegar aqui pela tabelinha, então usei sempre esses relatórios aí da OMS, tirando esse que está em vermelho, que são dados ainda extraoficiais, vamos colocar assim. Então, desde 20 de janeiro, aqui tem a progressão do número de casos. E aqui a progressão do número de casos graves, aqui o número de mortes. Tá? Então, se você pegar aqui a proporção, casos graves, vejam só, 20%, 22, 20, 22, 20, 18, 16, 16, 21, 20, 17. Então, o número de casos graves tem girado daí entre 16 a 22%, uma coisa assim perto de 20% então de casos graves. Ou seja, é um número bem elevado, muito maior do que o da gripe, que eu coloquei ali com dados americanos, né, nos Estados Unidos, que é um país rico, um país de primeiro mundo, 1% ali de casos graves e 0,1% de mortes. Se eu pegar aqui esse número aqui, dividir por esse número por esse, vai dar aqui 2%, 1,9%, 3,8%, 2,2%, tudo tem ficado 2,2%. Só que por que eu não gosto muito desse número? Porque se você for observar bem, se você pegar até os estudos, as pessoas elas não morrem no dia que elas são diagnosticadas. Elas são diagnosticadas e tem um atraso até o dia da morte. Então, vamos supor que a pessoa ficou doente. Normalmente, pelos estudos, é mais ou menos 7 dias após o início dos sintomas, na média, que as pessoas têm morrido. Como o exame leva normalmente aí umas 48 horas para sair o resultado, eu diria que o número que seria interessante seria uns 5 dias após você pegar o número de mortes de 5 dias depois para fazer a conta. Por quê? Porque aqui, essas pessoas aqui graves, quantas que morreram? Morreu, vamos supor, 56. Aqui morreu bastante, né? Talvez esse número aqui não esteja muito preciso. Mas só para ter uma ideia, né, que é provável, se você usar só os dados, óbvio, da OMS, que essa mortalidade aqui não está correta. Porque vamos supor que acabe a crise hoje, não haja mais nenhuma transmissão no mundo inteiro do coronavírus. O número final de casos por morte não será esse, porque ainda tem 1.300 pessoas graves, então vai morrer uma porcentagem dessa. Então vamos supor que não tenha mais nenhum caso novo. Vai morrer, vamos supor que morra 10% aqui, vai aumentar mais 130 casos. Então vai terminar aí com 350 pacientes mortos. Então esse número aqui é maior, com certeza, baseando-se nesses dados da OMS, porque você tem 20% que ficam gravemente doentes, uma porcentagem desses morre. Vamos supor aqui que foram, na média, 5 dias após sair o diagnóstico, que nos estudos mostra que é mais ou menos perto de 7 dias. Você vai ver aqui que a mortalidade é bem maior do que aponta nesses dados, porque, como eu falei, não acabou, ainda está se espalhando casos, ainda tem pacientes que estão em evolução. Então você não pode dividir e falar que esse é o número final da doença. Tá? Então aí pode ser coisa perto de 10 a 20% de letalidade da doença. Claro que não creio que seja também todo isso, mas é que seria um jeito que eu pensei aqui de como estimar mais ou menos quantas pessoas vão morrer daqui para frente, vamos colocar assim, desses pacientes graves. Beleza? Então é isso aí. Fico por aqui, mas para mostrar que não é um vírus bobinho, não é mais fraco do que a gripe, é um vírus que tem potencial para ser uma grande pandemia se a gente não cuidar. Se cuidar bem, talvez a gente consiga conter e ficar bem tranquilo. Então, não recomendo ir ao carnaval esse ano. Beleza? É isso aí, até a próxima.